todos. Boa noite. Bom, primeiramente eu gostaria de saber se tem alguém novo na plateia. Não? Novo porque sou eu. Desculpas. Alguém novo na casa? Primeira vez. Primeira vez. Alguém? Quer dar um presentinho. Tem eu aqui. Primeira vez. Para vocês? Primeira vez hoje. Bom, então a gente vai para alguns recados da semana, tá? Todos os sábados tem o programa Caminho da Luz pela Rádio Piratininga, tanto pela rádio quanto pelo Facebook, às 8 horas da manhã. Amigos, desculpa. O tema desse sábado, Norberto Bueno, Pedreiras, é aborto. Sobre aborto. Então, é um tema legal, né? Está sendo muito falado. Eu acho que é uma oportunidade válida para todos nós ouvirmos o que ele tem para falar. E o programa fica gravado também pelo Facebook. Quem não conseguir seguir às 8, depois tem a oportunidade de assistir também. Evangelização infantil. Nós temos de terça e sábado. Se alguém tiver alguma dúvida maior, é só dar uma olhadinha ali no mural ali fora, tá? Que estão com as datas, horários, tudo bonitinho. Todas as quintas-feiras ocorre o estudo do Livro dos Espíritos, das 8 às 9 da noite. Não tem um período certo para entrar, no começo, no meio, no fim. Todos são muito bem-vindos e estão convidados. Dia 2 de março do ano que vem, então às 3 horas, nós vamos ter um seminário sobre mediunidade com o Norberto Simonetti lá de Bauru. É muito importante para quem quer saber mais a respeito, quem quer iniciar o curso, porque nesse mesmo dia nós iremos iniciar o curso sobre mediunidade, estudo e prática. Tamires, sobre o seminário, quanto mais convidados, melhor, porque é aberto a todos, tá? Quem tiver amigos, quem tiver conhecidos ou alguém que tenha curiosidade, que é uma mediunidade, pode mandar vir para o seminário. O seminário é aberto ao público geral, como o curso também. Então, galera, vamos convidar geral para vir aqui assistir no sábado, tá? O curso tem que fazer matrícula, Anderson? Isso, tem que fazer uma inscrição. Tá. Não tem custo nenhum, mas tem que fazer inscrição para sabermos a quantidade, fazer cálculo da apostila, as coisas, tá? Precisa fazer a inscrição, sim. Certo. E esse estudo, então, é um estudo sobre mediunidade, estudo e prática. São divididos em duas partes. A primeira parte é somente ensino teórico e o período é de 12 meses. Já a segunda parte é ensino teórico e tem prática também, né? É o ensino teórico com a prática. Com a prática. E essa segunda parte, ela demora mais porque vamos aprofundar cada tema que a segunda apostila vai desenvolver. Okay. Então ela vai ser essa segunda aí, o programa 2 do mediunidade da FEB, com a apostila do CETEC aprofundando cada tema. Por isso que ela é mais longa. Então ela vai levar aí de 12 a 18 meses. Nós estamos fazendo também uma ação entre amigos. Quem quiser comprar um número da rifa que nós estamos fazendo, é R$10. Vale uma cesta de Natal, uma cesta muito bonita e muito gostosa. E vai ajudar nós na nossa construção, dentro da própria casa, para as melhorias, para atender a todos também, tá? O Abrigo Nosso Lar, ele está precisando de arroz, feijão, sal, açúcar e papel higiênico. Nós somos ponto de coleta. Se alguém quiser e puder contribuir, é só trazer aqui até nós.
O Evangelho no Lar com o Dagoberto, todas as terças e quintas-feiras, transmissão pelo Facebook do Cefec. Fica gravado também, né? Então todos estão convidados. Essas são as palestras de terça-feira do mês de novembro. Hoje é com o Dagoberto, é isso? Sim. É que eu não tinha visto antes, desculpa. Aqui, geralmente se você vem de sábado, eu não venho de sábado, eu pensei, meu Deus, alguma coisa errada, mas não. Então hoje é com o nosso amigo Dagoberto. E as palestras aos sábados, a próxima palestra será com a Maria Aparecida. Desculpa. O tema da Maria Aparecida vai ser Feridas da Alma e o Encontro com Jesus. E o do Dagoberto, Comportamentos Cristãos. Muito bom. Nós vamos entrar em recesso, tá, pessoal? Dia 18 do 12, então, começa esse recesso. E nós retornamos para as palestras no dia 15 de janeiro. Já os estudos vão retornar dia 1 de fevereiro. E nós estamos com uma agenda, caderno, muito bonita aqui do centro. Todos podem ver. Por que agenda e caderno? Porque ela tem um calendário e às vezes a pessoa não escreve muito, né? Então ela não vem com as datas nas folhas. Nós temos apenas 2 agora. E o valor dele é R$45. É um investimento que vale a pena para quem gosta de manter tudo organizadinho. Tá? Agora a gente vai para o sorteio dos livros. O número 23. Dagoberto, de 1 a 23. 12. Estou falando o número 1 a 23. 7. De 1 a 23. 23. 23. De 1 a 23. 2. Número 2. De 1 a 23. 17. Pode ir. Pode. Pode. De 1 a 23. 20. 20. Tá vendo? Eu olhei aqui e pisquei para ela. Aqui, ó. E aproveitando essa boa energia, vamos elevando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações,
pedindo para nossos amigos espirituais, nossos mentores, que nos iluminem, nos intuam o palestrante dessa noite para que nos traga a mensagem que precisamos ouvir, que nos ajude a continuar nesta caminhada. Que possamos sair daqui hoje iluminados, levando conosco o amor, a paz e a serenidade de que tanto precisamos. Que assim seja. Zé Roberto, a casa é sua. Só falta a escritura. Obrigado. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui desta vez, à noite, né? O Tamires falou que eu só faço palestra no sábado, mas Pardal também tem seu dia de bem-te-via. Quando o Edson me convidou para fazer essa palestra, foi no comecinho do ano, falei para ele, se eu estiver vivo, eu faço ao vivo, senão eu vou fazer além, né? Mas deu para aguentar aí, né, Edson? Senão ele é realmente único. Na mesa. Muito bom. Vamos apagar essa luz da frente aqui, por favor. Como nós pautamos nossas palestras sempre pelo Evangelho, nós vamos fazer essa também baseado no Evangelho sobre comportamentos de uma forma geral, né? Comportamento cristão, pois nós conhecemos o cristão, principalmente o espírita, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, porque é muito bonitinho estar aqui, tudo bem vestidinho, quietinho, e lá fora badernar, atravessar a rua e se enfiar em bares e coisas não boas. Então, a conduta espírita, a conduta cristã, ela deve ser geral, ela deve ser sempre. E é nisso que nós vamos prestar atenção. Como disse, baseado no Evangelho, capítulo 7, item 5. Quem se elevar será rebaixado. É aquele que, quando é convidado para uma reunião, para uma boda, para uma festa, ele corre a sentar-se na primeira fila. E aí pode vir o dono da festa e pedir para ele sentar mais para trás, porque ele tem um convidado mais especial para aquele lugar. Aí vai ficar vexatório, né? Ele vai ficar com o orgulho ferido, mas vai ter que se rebaixar. Mas, se ao contrário, quando formos convidados, sentarmos em um lugar mais afastado, não precisa ser o último, mas pode ser do meio para trás, e o dono da festa chegar e falar, venha mais para frente, nos dando um lugar de mais visibilidade, isso vai encher a nossa boca, vai nos dar muito orgulho, muita satisfação, né? São as duas facetas desse comportamento. E pode acontecer uma coisa ruim, pode acontecer uma coisa muito boa. Comportamento em um templo religioso. Como nós estamos falando de cristãos, nós estamos falando de todos os cristãos, todos aqueles que seguem a doutrina do Cristo. Então pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser budista, o que for, dentro de uma doutrina cristã. Então é esse comportamento que nós vamos procurar ressaltar aqui. No nosso caso, espíritas, nós temos essa certeza de que a casa está sempre sendo monitorada, sempre sendo preparada, sempre sendo energizada pelos nossos irmãos espirituais, que se encontram aqui diuturnamente. Não é só nos dias da reunião, eles estão sempre aqui, porque nós temos essa reunião de público, nós temos reunião fechada, nós temos um pronto-socorro aqui dentro que dizem que é enorme, né, Reinaldo? Né, dizem que é um pronto-socorro enorme aqui. E isso acontece em vários outros locais. Então, os nossos irmãos
superiores estão sempre aqui trabalhando, sempre ajudando, com a nossa presença ou não. E quando nós chegamos, nós recebemos essa carga magnética, nós estamos já aqui sendo preparados um a um, sendo cuidados daquela coisa ruim que você está trazendo da rua, que a gente normalmente chama de imposto, né? Um obsessor, qualquer coisa nesse sentido. Então nós já estamos começando a ser limpos, né? Dessas negatividades, desses diálogos e tudo mais. E também dos espíritos doentes, que aqui estão, que aqui vêm, que nós trazemos sem saber, para que eles sejam cuidados. Então, nossas atitudes. Em primeiro lugar, traje. Nós devemos nos trajar com certa elegância, com certa simplicidade. A gente tem ideias, né? Daqueles cultos, principalmente nos Estados Unidos, aquelas igrejas grandes, evangélicas, que o pessoal se veste bonito, tudo emparamentado, né? Aqui os nossos próprios irmãos evangélicos, eles primam muito pela indumentária. Você vai na igreja evangélica, por mais paupérrima que seja, todos eles pelo menos estão com camisa de manga comprida, ou terno e gravata. Quer dizer, é uma forma de respeitar o ambiente, respeitar a Deus, né? Se mostrar, de certa forma, respeitoso mesmo com as entidades. Nós somos mais liberais, nós podemos até ver uma bermuda, porque normalmente vem camiseta, mais simplesmente. Mas não vamos também vir com a roupa que nós vamos numa praia ou num baile funk, e isso acontece. Tem lugares, eu já vi em centro espírita, e gente vai com roupa absolutamente inadequada para o local. Então é uma questão de bom senso, né? O silêncio é importantíssimo, porque, como eu disse, as entidades espirituais estão aqui trabalhando, nos preparando, nos energizando, e o silêncio é necessário nesse momento para que tudo isso se desenvolva. Procurando ficar em meditação, em oração, tá? E assim nós estaremos auxiliando a formar esse magnetismo geral. Isso é para mim, falar alto. Eu tenho o costume de chegar já, fulano e tal. É errado, mas a gente vai procurando se conter, né? E vai baixando a crista, né? Porque é gostoso você chegar e cumprimentar todo mundo, mas o lugar aqui já começa a ter uma necessidade contrária a isso. Então vamos respeitar esse silêncio, pelo menos da porta para dentro aqui, para que a gente não interfira nesse trabalho espiritual que vem acontecendo. E o pior de tudo são aqueles casos, né, de ficar contando problemas de acidente, problema de doença, problema disso, de assassinato, o marido bateu na mulher, todas as novelas da Globo, né, as reportagens de carteira, realmente não cabem nesse momento aqui. Não cabem porque atrapalham muito o astral da casa. E com isso nós não seremos beneficiados com esse magnetismo todo. Durante as palestras, atenção ao palestrante é muito importante. Eu sempre digo, por mais mentecato que possa ser o palestrante, por mais simples que ele possa ser, por menos erudito que ele possa ser, para vir aqui na frente, a gente treme, a gente balança, a barriguinha dá aquele gelado, é sempre assim. Não adianta não, porque o cara está animado, não é.
Cada dia é de um jeito. Um dia você se sente bem, livre e solto para fazer uma palestrinha, uma reflexão. E tem dia que o argumento não vem, a voz não sai, sei lá, acontece diferente. Então, para que a gente esteja aqui na frente, como diz o Orson, a diferença do palestrante com o público é que o palestrante usa o microfone. Só essa. Porque nós também estamos aqui aprendendo, nós também temos que estudar. E o palestrante, ele tem que estudar muito para vir aqui falar o que for possível, daquilo que ele entendeu, naquele ensinamento que ele teve, naquele aprendizado. Então, por isso que eu digo que o palestrante tem que ter respeito por aquilo que ele representa e dedicação, porque ele se esforça, seja qual for o tipo de palestra que ele vai fazer, ele tem que se esforçar para esse aprendizado, para poder transmitir o melhor possível aquilo que ele quer transmitir. E às vezes acontece, geralmente acontece, que no meio do caminho a gente desvirtua um pouco da linha, porque talvez as entidades espirituais nos incluam a algum tipo de conversa, porque alguém da plateia está precisando ouvir aquilo. Nós nem sabemos, mas a espiritualidade sabe. Então, às vezes, o palestrante sai da rotina da palestra, fala algumas coisas e tal, depois ele volta. É porque alguém precisou ouvir aquilo, de alguma forma. Então, ele foi intuído pelos espíritos para falar sobre aquele assunto. Interromper o palestrante é desaconselhável, porque quebra a linha de raciocínio dele, atrapalha realmente, a não ser que ele pergunte, que ele abra questões. Né? Domingo nós fomos no Teresa de Jesus, por Brasil, Canarim, lá de Paulo, que é fenomenal. E ele não traz palestra pronta, ele chega e fala: o que vocês querem saber? Aí alguém pergunta alguma coisa e ele fala meia hora. Capacidade, estudo, tarimba, isso. E intuição espiritual, sem dúvida alguma. Mas, quando o palestrante abre essa brecha, então a plateia tem toda a condição. Quando não, como é o meu caso, que sou curtinho nisso aí, prefiro que não façam muita pergunta. Mas se perguntarem, a gente vai procurar responder de alguma forma. Às vezes as palestras ficam cansativas, que nem está agora, né? Começa a dar soninho, começa a dar canseira, porque fica naquele lelé. Mas o palestrante procurou estudar, procurou saber aquilo que veio trazer para cá. Essas notícias que são trazidas sempre nos fazem bem, sempre nos ajudam de alguma forma. Basta que analisemos, né? Quando eu falo em comportamento, às vezes a pessoa acha que ser comportado é ajoelhar no milho, e não é. Ser comportado é manter uma estrutura, manter um caminho certinho. E o que a gente pode aprender é sempre bom, porque, como dizem, saber não ocupa lugar. E sempre será útil. Aplicação dos passes. Nós já tivemos aqui curso de passe, uma grande maioria já trabalhou aqui, já participou dos passes, já aprendeu. Mas sempre é bom a gente reprisar, principalmente para aqueles que mais novos na casa ou dentro da doutrina, que não entendem ainda como é que funciona o passe. Então nós vamos dar uma passadinha rápida para que seja esclarecido. O passe consiste normalmente no passista, que é aquele que aplica o passe, o médium, no paciente, que é aquele que recebe o passe, e na entidade espiritual que vem trazer o
tudo aquilo que precisa, toda aquela força energética para ser passada para o paciente através do médium. Então essa força energética, ela se junta com a força material, que nós chamamos de ectoplasma, do médium. E juntas essas duas vão penetrar pela cabeça do paciente e vai no corpo onde for preciso. Então não há necessidade do passista ficar apertando o rim, apertando o fígado, apertando o olho, nada. Põe a mão em cima da cabeça, não precisa encostar, não deve encostar, e faz a sua oração. Tudo através da oração. Como diz, o passe é uma transfusão de amor, né? E como eu disse, os fluidos eternos são trazidos e tal, e repassam para o paciente. Durante o passe, o passista tem que estar o mais concentrado possível, não mediunizado, mas com toda a energia para aplicar no passe, procurando receber essas influências espirituais, né? E procurando ajudar aquela pessoa que está à sua frente da melhor maneira possível, transmitindo a ela todo o amor, todo o carinho, tudo que ela está precisando. E o paciente deve estar contrito, deve estar em oração para poder assimilar e receber todas essas benesses. Porque senão, como a gente costuma falar, né? É que nem tomar banho de capa e guarda-chuva. A água bate e sai para os lados e não faz nada. Então tem que estar com o corpo aberto, com a mente aberta para isso. Passa sempre um coroamento da palestra, porque como eu disse, durante a palestra a gente já está sendo preparado, né? Já estamos sendo limpos, já estamos praticamente recebendo um passe também. E lá coroa tudo isso aí. Dizem que é uma chuveirada de bênçãos em nosso espírito. A água fluidificada, que geralmente, por incrível que pareça, vocês podem notar, vocês tomam um passe aqui, a água está lá fora, bandejinha. Às vezes você chega lá, vai pegar um copinho, instintivamente você muda a mão e pega outra. Posso estar falando bobagem, mas eu acredito que seja intuição, porque as águas são preparadas de acordo com as nossas necessidades. Então, quando chega lá, você vai pegar a água que precisa tomar, né? Ou não especificamente a sua, mas da sua categoria. Vamos dizer que tenha 3 ou 4 categorias. E a gente pode entender dessa forma. E a água nós devemos tomar realmente com muita fé, acreditando que seja um remédio, seja uma homeopatia, que seja uma vacina. Na minha casa eu tenho uma geladeira daquelas que tem água na porta lá, sincero, você. Antigamente eu não abro mão dela, porque não existe mais daquele tipo. Então você põe a água lá e por fora você já se serve. E toda a água dos nossos evangelhos, nós fazemos evangelho em casa pelo menos 3 vezes por semana, tomamos um golinho de água e o restante nós colocamos naquele dispensário. E vai completando com água normal. Então nós sempre temos água fluidificada na nossa casa. Quando chega uma visita, nós fornecemos essa água, né? E até a mulher queria cobrar, eu falei, não vamos cobrar não, vamos dar de graça mesmo, porque nós recebemos de graça. Deixa como está. Mas ó, a água fluidificada é sem dúvida um remédio divino, podem acreditar nisso. Cooperação com a casa religiosa. Essa parte aqui praticamente não precisava falar aqui, porque aqui, graças a Deus, como na Casa da Sopa, lá no Teresa de Jesus também, que a gente assiste palestra lá no domingo, o pessoal coopera bastante.
Mas é bom entender o seguinte: todo lugar tem despesa. Infelizmente, a despesa existe. É água, é luz, é manutenção, é escola, às vezes tem funcionário, enfim. E não tem de onde tirar. Não tem. Então tem que ser dos próprios participantes. Então que todos possam ajudar. Agora não é só ajudar financeiramente. Tem uma parte que se chama colaboração, se chama voluntário ou voluntariado. Essa é a parte preponderante que deve existir em toda a casa espírita, preferencialmente em outros lugares também, né? Toda agremiação, toda associação tem que ter aqueles voluntários, aqueles que ajudam, que trabalham, não só financeiramente, mas que trabalham, que se doam, que fazem alguma coisa pelo ambiente. Então, o voluntariado é onde cada um de nós presta um tipo de serviço, o serviço que pode prestar. E não adianta dizer que eu não ajudo porque eu não sei fazer nada. Sabe. E se não souber, aprende. Ninguém nasceu sabendo. Então, tem uma coisa que nós vamos falar aqui, está ali embaixo em vermelho. Se chama que basta boa vontade. Nós podemos lavar a louça, limpar o chão, arrumar as coisas, servir água lá fora, enfim, fazer uma porção de coisas. Distribuir o folhetim, uma numeração de sorteio. Então é só querer, é só ter boa vontade, não cai a pouquinho. O que atrapalha isso é a falta de compromisso. Eu não vou poder pegar nada porque eu não posso ir toda terça-feira. Eu não posso fazer isso porque não vai dar certo. Então, se não pode fazer realmente, não assuma. Porque aquele que assume, ele realmente tem que se comprometer. Porque o dia que ele não vem, ele vai fazer falta. Claro que ninguém tem ferro, que não possa faltar um dia ou outro, mas com eventual aviso, né? Antecipado, para que alguém o substitua. Agora, chegar na hora e não vir pura e simplesmente, não avisar, não mandar recado, complica, porque aquele serviço acaba às vezes não sendo feito e vai fazer falta. Então é uma questão de solidariedade entre todos os voluntariados, mas sempre tem condição de se fazer as coisas. Então a grande dificuldade é essa, de querer ser voluntário no dia e na hora que eu quero. Não, eu assumo, mas eu só vou quando eu puder ir, quando eu quiser ir, na hora que eu puder. Não é assim. A gente tem que ter compromisso, comprometimento. Vou citar um exemplo aqui, simples, banal, mas eu olhando e um rapaz, fazemos a montagem das cestas lá na Casa da Sopa. E esse mês aqui atrapalhou um pouco, porque nós tivemos a coleta sábado. E fomos montar a cesta ontem. Só que nós tínhamos que montar 100 cestas. E só deu para montar 52. Então eu fiz a relação do que está faltando, passei para o outro rapaz que cuida dessa parte, cada um tem o seu setor. Ele já providenciou, falei com ele agora à tarde. Falou, não, o material já foi entregue, pode ir lá amanhã fazer o resto das cestas. Então amanhã cedo nós vamos lá para fazer o resto das cestas. E porque eu vou viajar também. Estou viajando quinta-feira e quinta-feira é o dia da entrega das cestas.
E depois, no começo do ano, dia 5 e dia 7, vai ter a outra entrega. E eu vou estar chegando de viagem dia 4 e vou ter que correr também, não sei como, para dar um jeito lá de fazer as cestas. Então a gente já vai deixando tudo organizado, tudo programado, para não faltar, para não falhar. Porque eu podia pura e simplesmente falar, não tenho material, tchau, eu estou viajando. Se virem. Lógico que alguém ia correr atrás, mas não é justo. O compromisso é meu. Eu assumi o compromisso. Fernando ajuda desde o começo. O Felipe também nos ajuda, de vez em quando, né? Mas tem que ajudar. Então a gente vai levando a coisa bem controladinha, bem bonitinha, e graças a Deus até agora não teve problema. Sempre sobra a cesta que a gente faz a mais também, desde que tenha material, né? Nós dependemos de doação, não tem que correr atrás. Emmanuel, através do Chico Xavier, disse que a casa espírita requer 3 fatores para funcionar direito: disciplina, disciplina e disciplina. Sem esses 3 fatores, não é só a casa espírita que não funciona, nenhum lugar funciona, nem a nossa própria casa. Isso que nós passamos até agora são os comportamentos dentro de uma casa espírita ou dentro de uma casa cristã. Até chegou um garotinho outro dia para o Anderson aí, né, Anderson? Falou, seu Anderson, será que eu, meu pai e minha mãe podemos vir morar aqui no Cefec? Aí o Anderson falou, vocês querem vir morar aqui por quê? Ele falou, não, porque aqui meu pai é bacana, meu pai é calmo, tranquilo, lá em casa ele não é assim. Ele vinha o comportamento. O comportamento que nós temos aqui, nós temos que ter em todo lugar. Aí o Anderson arrumou um quartinho lá, né? Muito bom. Gente, agora nós vamos começar a falar da parte externa do comportamento. Como é que nós devemos ser da porta para fora. E vamos começar com um ambiente que muitos de nós adoram. Tem gente que fica procurando no jornal, ouvindo na rádio, para saber quando vai acontecer. E são os velórios. Muita gente adora o velório. O velório nada mais é. Você se benzeu por quê? O velório é a coisa mais simples, mais bonita que tem. Cara, todos nós vamos passar por ele. Tomara que passemos, né? Porque a gente pode desaparecer por aí. Ser arrebatado. Então, tem pessoa que adora o velório. Fica aí correndo atrás para saber quando desencarnou para ir lá. Os velórios, a gente encontra pessoas que faz tempo que não encontramos, conhece novas pessoas, conta piada, aprende causas. Fazendo uma opção de coisa, né? Tomamos café, comemos salgadinhos. Né? Tem até a história do Mono estava para morrer, morava no sítio, e o nome já estava no bico do corvo, como a gente costuma dizer. Aí começaram a chamar a família, né? Os filhos, os primos, a parentada toda, começou a encher. Começou a vir gente de todo lugar, a casa cheia, criança para todo lado. O velho lá no quarto, sozinho, porque nessa hora ninguém vai lá ver o doente, né? Foi todo mundo conversar, tomar cachaçinha. E a nona fritando bolinho de chuva, lá na cozinha. E o velho lá no quarto sentiu o cheiro do bolinho de chuva, deu aquela pula nele. Aí tinha um netinho que estava brincando por ali, ele falou, Titinho, vem cá, Tiquinho. Para, Tina, pede para a nona mandar os bolinhos de chuva para mim, que eu estou com vontade. Aí o moleque saiu, estava ali 2 minutos, o moleque voltou de mão abanando. O velho falou, e aí, cadê os bolinhos de chuva? A nona disse que os bolinhos são para o velório. E o velho morreu sem comer os bolinhos de chuva. Mas a pergunta que não quer calar, essas atitudes estão certas? É assim que nós devemos agir
no velório? Claro que não. No velório nós temos que manter o silêncio, consolar os parentes, principalmente esposa, esposo, filhos, né? Mãe, pai, quem seja, os mais chegados. Ficar ali em contrição. Por quê? Geralmente, o espírito do desencarnado ainda não se desencarnou. Por isso que a gente fala desencarne. Ele ainda não está totalmente liberto da matéria. Porque às vezes o espírito do corpo morre, o espírito é eterno, o espírito não morre. Então fica aquela briga, ele querendo ocupar o corpo que já não funciona mais. Querer você dar partida naquele Fiat 147 de manhã que ele não vai, tem jeito, mesma coisa. Então responde. E esse espírito está ali naquela luta, querendo se achar, se encontrar, querendo apoio. E todo mundo fazendo baderna, contando piada, né? Tomando cafezinho, rindo. Isso prejudica. E prejudica também a equipe que vem ajudar o desencarnante. A equipe espiritual que vem ajudar com que aquele espírito saia daquele corpo. Isso não é via de regra, isso são alguns casos. Porque tem pessoas que antes de morrerem, o espírito já foi embora. Nós temos conhecimento disso. O corpo ainda está agonizando e o espírito já desencarnou, já foi embora, já foi conduzido. E tem outros que vão para a sepultura, vão para dentro da terra, ficam lá meses. A gente vê aqui na mesa mediúnica, cara de 1800 e pouco, né, Renato? Que está se debatendo ainda, corpo queimando, com a coisa pressionando, porque são espíritos não preparados. E no velório, ou durante o velório, essa ajuda espiritual é muito válida para eles. Porque os superiores estão ali trabalhando. Ali tem uma figura que seria, né, o corpo físico, o espírito e a entidade espiritual ajudando ao desencarne, ao desligamento do corpo. Então, no velório, pode ter um espírito superior, desencontrado, aturdido, onde a espiritualidade está procurando resgatá-lo. Então, nesse momento, silêncio, respeito e oração. Evangelho no lar, super recomendado, super necessário. Todos nós precisamos fazer o Evangelho no lar, uma vez por semana, ou faça num determinado dia e horário, você, sua esposa, seu filho, você sozinho, os parentes todos, não importa, acompanhe algum gravado, tem uma porção agora, nós passamos a relação sempre aí. Tem domingo, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta e tem quinta. Sexta e sábado ainda está faltando, eu estou procurando gente para fazer. Então todo dia praticamente tem gente fazendo evangelho. Agora às 9h30 tem um pela Casa da Sopa. É só sintonizar lá e faz junto, é a mesma coisa. Vale é a sua postura, o seu coração, a sua vontade de fazer, de ajudar, de vibrar, principalmente pelos irmãos necessitados. Então façam o Evangelho no lar, gente, não deixem, porque é muito importante, é necessário.
É simplesmente, protege o lar, nos aproxima da espiritualidade, traz essa sensação de leveza espiritual e ajuda a proteger e curar nossos parentes e amigos. E é real. E ali tem uma figurinha lá, uma espiritirinhas. Não sei se dá para vocês ver, mas fala assim: um espírito malvado chegou o outro, falou: cheguei, vamos perturbar a casa do Zé, né? Aí o outro fala: não vai dar mais. É por quê? Porque ele começou a fazer o evangelho no lar. E aí tem a casa já com a luz protegendo, e dessa casa protege a outra casa, e se a outra casa fizer também protege, aí é protegendo o bairro, é protegendo a cidade, é protegendo o país, o mundo todo. Essa é a importância do evangelho. Isso já falei, né? O evangelho pode ser usado, o evangelho realmente, o evangelho segundo o Espiritismo, ou alguma outra leitura, né? Nós temos o Pão Nosso, tem alguns livros que a gente pode seguir para fazer o evangelho. Dá uma lida, rapidinho, faz um comentáriozinho, né? Às vezes tem uma mensagem extra, esse papelzinho que a gente recebe aqui pode servir para uma análise. Põe um copo com água, uma jarra, né? Faz uma vibração pela paz do mundo, que nós vamos fazer já já. E para todos os amigos, parentes, encarnados, outros encarnados, distribua a água. E o tempo, 15, 20 minutos é bastante. Sem mediunização. Não precisa receber espírito nenhum. Bom, normalmente a gente pensa que em casa nós somos o bom na bola. Nem sempre. Às vezes nós somos odiados. Como que diz ali, né? Eu posso não estar sendo amado pelos meus filhos e demais afins como eu penso. Ao contrário, posso ser até detestado em função das minhas atitudes grosseiras. Isso acontece muito. No trabalho é a mesma coisa. Eu acho que eu sou o supra-sumo do chefe, bondade personificada, e está cheio de neguinho querendo puxar meu tapete. E puxa. E no trânsito, né? Nós somos os bons da bola, os ases, os melhores. Também criamos problema para os outros. Então é isso, minha gente, que nós temos que pensar. Vamos pensar nessas coisas, porque são coisas simples, são coisas banais, mas que nos ajudam muito no nosso progresso, principalmente espiritual. Vai nos acalmando, vai nos aliviando, vai nos deixando mais tranquilos. Perde o medo do velório. Não é medo, é paura, como diz o Iraia. Muito bom, vamos fazer a prece. Vamos todos então, preferência fechando nossos olhos, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo por tudo de bom que recebemos no nosso dia a dia, pelo ar que recebemos, pelo sol que nos aquece, pela água que tomamos, pela saúde, pela vida, pelos nossos parceiros, pelas nossas amizades, por tudo que desfrutamos dessa vida, sabendo que é tudo empréstimo, sabendo que nada vamos levar. O que nós levaremos serão os conhecimentos,
serão as bondades, serão as coisas morais. E eu quero aproveitar esse momento dessa reflexão, dessa prece de encerramento, para elevar nosso pensamento a Deus, pedir a Ele, a Jesus e ao anjo Israel a proteção desse planeta Terra contra essas guerras, porque estão acabando com países, com civilizações, com jovens, a troco de nada. Então eu tenho uma prece aqui que se chama Pela Paz do Mundo e para acabar com a guerra. Senhor Jesus, meu caminho e minha verdade, luz de nossas vidas. Nesse momento entrego o meu coração para rogar por toda a humanidade. Estejas presente nos lugares onde há guerras. Afaste dos inocentes a crueldade dos homens e derrame tua glória sobre todas as nações. Em meio a tanta dor, sofro com a dor do outro. Por isso lhe peço ao Jesus, toque os corações mais petrificados. Que a tua santidade transforme a maldade em bondade, descrença em esperança, e escuridão em luz, e a morte em vida. Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai pela ignorância dos causadores da guerra. Que a tua compaixão transforme os corações dos opressores. Querida Mãe, pelo poder que há na oração, peço-lhe, como um filho que precisa de colo, abrace a humanidade, acolha os necessitados, interceda para a misericórdia nos que estão no seu caminho. Que a paz esteja nos corações da humanidade, por hoje e sempre.